Bom, então, Bezrat Hashem, nós voltamos ao nosso tradicional estudo do Sefer Reason Above All, a razão acima de tudo, obra do Rabino Israel Drazin Shlita. Nós estamos no capítulo 13 da obra, estamos avançando bem, e nesta oportunidade o Drazin usa um tema para nos falar de algo muito importante. O tema que ele usa está ligado ao capítulo anterior, o capítulo 12. Já que no capítulo 12 nós falamos a respeito do Ramban e da sua postura sobre a questão da medicina e tal. Então, ele aproveitou o tema para falar a respeito do Ramban e de Hipócrates. Hipócrates é o que se poderia dizer o pai da medicina. Mas a medicina surge como um ramo da filosofia. Então, é nesse ponto que nós queremos entender a relação do Ramban com Hipócrates. Então, Drazin nos diz, o Ramban escreveu seu comentário sobre os aforismas de Hipócrates, um de seus 10 textos sobre a medicina, em meados de 1195, cerca de 10 anos antes do seu falecimento, em 1204. Na obra, ele ofereceu a sua opinião de por qual razão acreditava que os aforismas de Hipócrates estavam corretos. O filósofo grego Hipócrates, que viveu 460, meados de 460, 377 antes da Era Comum, segundo pesquisadores da área, é o mais famoso de todos os médicos, considerado o pai da medicina. Muitas pessoas em sua época, bem como após seu falecimento, consideravam a medicina como parte da religião, uma espécie de relação com os deuses em sua atuação com os homens. O mesmo se aplica para a própria filosofia e também para a matemática. Hipócrates, porém, rejeitava esta concepção. Usando apenas a observação, ele ensinou que doenças não eram para ser consideradas punições divinas, nem com causas de agentes das crenças populares, como demônios, maus espíritos, mal olhado, ou por tipos específicos de animais, no caso, sem o animal atacar, só dele estar presente, como os gatos pretos, gatos de pelo preto, que inacreditavelmente tem ser humano até hoje que acha que tem algum problema com eles. É dele o famoso juramento de Hipócrates, que diz que todo mundo que faz medicina tem que fazer esse juramento e tal, embora atualmente ele signifique muito pouco. E esse juramento enfatiza a importância da ética na medicina, da postura atenciosa do médico. Por isso que eu disse que ele significa muito pouco, porque isso é muito raro de encontrar. Quando um médico é atencioso e ético, ele vira celebridade, de tão raro que isso é. É a mesma coisa de achar político honesto. Não é? Você tem que realmente fazer uma fanpage, porque não é todo dia que se vê. O trecho talvez mais famoso do juramento diz que o médico deve fazer tudo o que for capaz para evitar causar sofrimento ao paciente, evitando tratar o paciente com injustiça. Então está aqui um elemento do juramento que é quase que completamente ignorado. O médico mais significativo após Hipócrates foi Galeno, que teria vivido entre 130 e 200 da Era Comum, que elucidou e desenvolveu o trabalho de Hipócrates. Sua reputação prevaleceu por cerca de 1400 anos, muito tempo de fato. O Ramban corroborava com a maior parte dos ensinos de Hipócrates, tal qual elucidado por Galeno, mas nem tudo.
é importante salientar nesse ponto que quando nós falamos que o pensamento do Galeno, né, foi mantido, respeitado como uma coisa que tem autoridade por 1400 anos, isso não quer dizer que o argumento do Galeno era bom. Isso apenas quer dizer que por 1400 anos os seres humanos não avançaram no conhecimento. É isto que o fato do ensino do Galeno ter durado 1400 anos quer dizer. É muito importante isso. Porque é a mesma coisa de nós dizermos, Aristóteles foi um grande filósofo. Durante milhares, centenas de gerações, seu ensino era inquestionavelmente considerado verdade. Pois é, isso não é algo em favor de Aristóteles. Isto significa dizer que o pensamento filosófico não se desenvolveu. Ele não houve um trabalho para fazer uma crítica e, portanto, um desenvolvimento da obra aristotélica. Então não é em louvor, não é em benefício de Aristóteles que se diz, durante séculos ninguém questionou o que ele disse. Porque é justamente por este motivo de não terem questionado o que ele disse durante tanto tempo, é que o conceito dele se tornou obsoleto. E o mesmo pode-se dizer para o Galeno. O Galeno não foi questionado por cerca de 1400 anos. Por esse motivo a medicina ficou todo esse tempo atrasada. Porque embora ele tenha apontado numa direção correta, ele era extremamente limitado por sua época e tal, mas o ser humano nesse período ainda tratava os saberes como hoje a religião trata as crenças. Isto é, com conceitos fechados e incapazes de atualização. E, portanto, irrelevantes. Porque aquilo que fica engessado não tem mais utilidade prática. É um estorvo que nos impede ao desenvolvimento. Portanto, deve ser abandonado. Então, percebam que ele teve uma enorme reputação, durou muito tempo, mas isso não é em louvor da humanidade, que disse, olha, que maravilha, durante 1400 anos ninguém nunca questionou o Galeno. Por isso tanta gente morreu. Porque se tivesse questionado o Galeno, teriam melhorado o trabalho do Galeno e talvez a medicina tivesse desenvolvido melhor antes. Mas infelizmente o ser humano não tinha esse grau de maturidade e inteligência. Por isso ele não questionava as questões que vinham tradicionalmente. Então, questionamentos que esse capítulo do livro nos traz são basicamente: qual era a abordagem geral do Rambam aos ensinos médicos tradicionais do Hipócrates e como esta abordagem, a medicina, mesclou-se à sua visão sobre as tradições judaicas, porque é isso que nos interessa, já que esse livro é essencialmente uma análise profunda do que poderíamos chamar de o caráter do racionalista. De todos nós, na verdade. Né? Na figura do Rambam, mas de todos nós. Então, a abordagem do Rambam da medicina tradicional. Na obra Aforismas, obras de Hipócrates, um de seus 10 volumes sobre medicina, o Rambam escreveu que a pessoa deve ser cética ao lidar com tradições. Não importa o que seja legado sobre as fontes destas tradições, nem quantas pessoas insistem que seriam corretas. Então, só nesse ponto o Rambam é um fenômeno, é uma anomalia no século XII. A maior, esmagadora parte da população do século XII não tinha esse tipo de maturidade. Tradições eram tratadas como se fossem verdades e não eram questionadas. Quer dizer, não as são até hoje, mas a grande questão é um ser humano no século XII ter esse grau de lucidez. Não, dizia o Rambam, se deve tratar tradições como verdades prontas. Não são verdades prontas.
E veja, ele aprendeu isso estudando filosofia. Então, o procedimento adequado, sempre, ele dizia, é testar a tradição, examinando se é lógica, razoável, e se está em conformidade com o mundo experimentado pela pessoa. Em outras palavras, a realidade é que é o barômetro da verdade. Não é a opinião que dita o que é verdade, mas a realidade que dita o que é verdade. Então, isso é muito pertinente, especialmente para a nossa geração, ou eu diria, infelizmente, para a nossa geração, que já deveria ter superado isto, não é? Mas, claramente, você também sabe, não superou. Então, é por essa razão, né, que se diz não à ortodoxa. Não é? O que quer dizer isso? Ortodoxa. O ortodoxo é o que tem a opinião certa, a opinião verdadeira, o que atribui à opinião, no caso a própria opinião, o senso de verdade. Não há verdade na opinião. A verdade está na realidade. E, portanto, é do mundo real que se extrai o conceito de verdade, não da cabeça de quem quer que seja. Tradições são memórias. E memórias são recortes da realidade. Recortes da realidade não são a verdade. É a realidade que é a verdade, não o recorte dela. Então, é muito lógico isso que o Urambano está fazendo. Né? Desse modo, o Drazen diz, Urambano questionou a visão do pai da medicina. Portanto, ele também agiu de maneira anormal para o seu período, não só sobre a questão da religião. Ele fez o que não se fazia no período, que era questionar o glorioso pai da medicina, bem como a interpretação dada às suas palavras, ou seja, ele também questionou as autoridades que diziam ter o pleno conhecimento para falar sobre o que queria dizer o Galeno ou mesmo o Hipócrates. E mesmo que se tratasse de tradições milenares e muito aceitas ou quase que universalmente, né, opiniões católicas, isto é, universais, mesmo assim ele questionava. Muitas visões do Galeno eram consideradas inerrantes. Mesmo assim, o Urambano diz, não tem isso de inerrante. Se o Urambano não aplicava isso a um tema tão sério como a medicina, eu não preciso te convencer de que ele não aplicava isso ao conceito tradicional. Porque ele considerava a Torá pelo menos tão séria quanto a medicina. Então, ele também tratava a Torá desse modo, e a tradição desse modo, portanto. Então, os exemplos que o Drazen trouxe para mostrar um pouco disso é o seguinte. Urambano não tinha discordância com os antigos mestres por causa de dogmas ou questões de religião. Isso é importante entender. Isto é, ele não diz que discorda de Galeno dizendo minha religião diz diferente. Isso não é argumento, na verdade. Isso só pode sair da boca de uma pessoa completamente insana, que não entendeu a realidade. Porque isso não vale a pena nem ser dito. Então é claro que não teria sido dito pelo Urambano, já dado o conhecimento que temos dele a essa altura. Então não, ele não o fez. Ele rejeitava tradições médicas após realizar as próprias observações e não verificar na experiência aquilo que foi sugerido. Simples assim. Ele observava na realidade e a realidade não traduzia o que o texto estava falando. Portanto, o texto está errado. Ponto. Eu não tenho que discutir isso com ninguém. É como nós falamos na questão de uma pessoa discutir comigo, com você ou com quem quer que seja a literalidade da cena da serpente. Eu não tenho que discutir isso com ninguém. Eu simplesmente olho para o mundo real e no mundo real não tem aquilo. Então não é.
Eu não tenho que demonstrar para aquele que discute comigo e provar para ele que o texto é metafórico. Ora, a realidade mostra isso. Porque a realidade é que é o barômetro da verdade. E a realidade não mostra a realidade do jeito que está pintado no texto. Portanto, o texto não está falando de nada real. O texto está falando de algo do mundo das ideias, do mundo das concepções, do mundo das narrativas. Ok? Podemos discutir sobre isso. Mas não é um retrato de nada real. Porque isso não existe. Cobras falantes, jumentos falantes, e etc. Então, do mesmo modo, o Rambano usava o raciocínio para tudo. Galeno dava instruções no livro sobre causas e efeitos de problemas e doenças e tal, e o Rambano observava no cotidiano e dizia, não, mas não é o que ele está falando. Então, não é. Então, ele se equivocou. E pronto. Porque para o Rambano é a realidade que é o barômetro da verdade. Então, Hipócrates mantinha que uma pessoa cujos movimentos peristálticos da barriga, aqueles barulhos que a gente escuta na nossa própria barriga, não é? Uma pessoa cujos movimentos peristálticos eram suaves durante a juventude desenvolveria dificuldade com a idade, tipo, via de regra. O Rambam mantinha que o oposto é que é verdadeiro. Ou seja, quanto mais velho a pessoa ficava, o Rambam observava em sua população, né, no seu local do mundo. O sistema digestivo ficava melhor, não pior. Não é o que o Hipócrates estava falando. Não é isso que eu vejo aqui. O Rambam declara que, ao investigar sobre isso, descobriu que não se tratava do caso. Em seu comentário sobre os aforismas de Hipócrates, ele critica Hipócrates por afirmar, baseado na observação de uma ou duas pessoas, ou seja, ele nem chega a dizer isso não aconteceu. Deve ter acontecido. Mas por ele olhar uma ou duas pessoas, ele deduziu o planeta todo? Espera aí, o Rambam dizia. Né? Então, ele está afirmando coisas baseado na observação de uma ou duas pessoas, e que o descrito tem ocorrido e pode ter gerado por causa disso uma regra geral. Então o Rambam dizia, não é assim que se aprende sobre o mundo real. Eu não olho uma pessoa ou outra, daí eu decido por tudo. Veja, o grau de lucidez de um homem que viveu no século XII. Então, veja a infantilidade de uma pessoa, por exemplo, está doente, e aí falam para ela, olha, amarra essa fita. E aí ela amarra a fita no braço, aí ela melhora. Aí ela acha que porque aconteceu com ela aquilo, é uma regra geral. Quem amarrar a fita, melhora. Mas aí uma outra pessoa amarra a fita e não melhora. Daí ela inventa subterfúgios para macular, para manter essa crença imbecilizante e aplicar ela sobre outras pessoas. Inclusive chegando a acusar a outra pessoa, você que não tem fé, ou então a pessoa diz, toma esse medicamento e aí você melhora. E a pessoa toma e não melhora. É porque você, não sei o quê. E aí um melhora por acaso. E certamente por outras razões. Não, tá vendo? Isso é a prova de que funciona. Veja, esse tipo de atitude, que é característica da infantilidade, da estupidez humana, ela prevalece até hoje. Prevaleceu, sobreviveu às gerações. Por quê? Porque nós vivemos num século XXI onde conceitos da Idade Média ainda são mantidos. E ainda as pessoas se perguntam se é verdade ou não. Eles estão com dúvida ainda. Inacreditavelmente com dúvida. E o Rambam dizia, não, mas não é assim, não. Ah, mas aconteceu com um fulano, a minha tia. E daí? Sua tia não é a régua com a qual eu meço o mundo. É só um caso. Pode ter acontecido por N razões que você nem sabe o que é o negócio. Então, é como se o Rambam estivesse antecipando esse tipo de posicionamento investigativo que hoje é característica da ciência pós-moderna. E ele fazia isso em sua geração, em geração que não tinha pessoas com esse tipo de lucidez. Especialmente na sua região, no local onde ele viveu. Então, Drazi continua dizendo que Hipócrates declarava que certos fenômenos na natureza causavam doenças específicas. Por exemplo, os ventos do sul causariam diarreia e os ventos do norte causariam dores de cabeça.
O Rambam declara sobre isso: isto não pode ser estabelecido como regra de modo algum. O Rambam diz. Ou seja, se alguém abriu a janela na direção sul e aí teve uma diarreia, eu não posso dizer que a diarreia foi causada porque ele abriu a janela. Ué, mas e se ele comeu algo antes que não devia ter comido? Aí eu vou dizer que foi por causa da janela? Bateu com a cabeça? E como é que eu vou dizer que a pessoa pegou um vento na direção do norte, aí ficou com dor de cabeça? Ué, mas você ficou com dor de cabeça por outra coisa? Como é que eu sei que é por causa disso mesmo e não? Então veja, o Rambam tinha um grau de lucidez que não era comum naquele período. E é triste dizer que esse grau de lucidez não é comum nem hoje. Passados tantos séculos, até hoje as pessoas têm essa mesma visão mágica e tola e infantil da realidade. Então, você aprende mais do Rambam do que questão de leis e de opiniões que ele tinha sobre Torá, mas da sua própria pessoa. De acordo com Hipócrates, se o sangue coagular no seio de uma mulher, isso será indicação de loucura. O Hipócrates escreveu. O Rambam comenta: me parece que ele viu isso uma ou duas vezes e concluiu que era uma regra geral. Ele estava equivocado. Por quê? Porque o Rambam nunca viu isso que ele está falando. Como é que é? Se o sangue coagular, ela enlouquece? Mas como que eu nunca vi isso acontecer? E como que ele sabe que uma coisa é a causa da outra? Então, sem querer dizer não é, porque o Rambam provavelmente nunca viu isso, né? Na sua carreira, então ele falou: olha, eu só posso dizer que ele deve ter visto isso num ou outro caso, e que foi uma outra situação, e como os julgamentos dele nem são tão confiáveis assim, vai saber se era isso mesmo. E aí ele acabou criando uma regra geral com base nisso. Ele estava equivocado. Então, o Rambam questionar o Galeno é como o Rambam questionar o sumo sacerdote, como o Rambam questionar o rabino-chefe, como o Rambam questionar o Papa, enfim. Não tem isso de dar carteirada, de dizer eu sou o senhor fulano de tal e a minha opinião é que vale. Não há verdade em opinião nenhuma. É a realidade que é o barômetro da verdade. Hipócrates mantinha que se pessoas consideradas delirantes estivessem rindo, sua doença não era para ser considerada séria. Mas se estivessem sérias, isso indicaria a gravidade da condição. E o Rambam comenta sobre esse aforisma: não há nenhum bem em delírio algum. Ou seja, ele achou essa declaração do um absurdo. Ele achou isso um absurdo. Como é que é? Quer dizer que se a pessoa tem um grau de insanidade e fica rindo descontroladamente, isso é bom? Que bom, coisa nenhuma. Então é muito interessante essa coragem, né? Porque pode até nos parecer, principalmente para quem já é racionalista, natural, né? Você questionar as coisas, mas isso não é natural no mundo à sua volta. Você, mesmo que você seja racionalista, você deve ser capaz de observar a sociedade à sua volta. Não sei se você percebeu, mas você está cercado de gente maluca. Então, mesmo que isso seja uma obviedade, não é o que está acontecendo à nossa volta. E é muito interessante perceber que esse tipo de postura, né, do Rambam era uma raridade e ele fazia isso de maneira firme. Provavelmente o que o Hipócrates tinha ali de caso de uma pessoa que ele considerava delirante e que estivesse rindo, provavelmente pode ser o que os especialistas chamam de epilepsia gelástica, né? Que é aquele riso descontrolado, não é? Como teve retratado pelo ator Joaquim Fênix no filme do Coringa, né? Do Joker, que ele tem epilepsia gelástica, então ele ri descontroladamente. E eu, por experiência, né? Eu, na época de Yeshivá e tal, e tinha um Beit Knesset, que na verdade não era bem um Beit Knesset, era na casa de um Rav,
do qual eu estava estudando algumas obras, e ele tinha um filho adulto que tinha a epilepsia gelástica num grau muito mais debilitante do que o que é romantizado no filme. O cidadão, o filho dele, não era, na verdade, capaz de nada. Ele vivia, inclusive, num cercadinho, assim, e ele era cuidado desde criança. Um dos motivos de eu ter escolhido aquele local para rezar lá é porque eu tinha visto o quanto Sadiq era o pai dele, né? E que cuidava dele desde pequeno, e era, assim, uma pessoa, um ser humano daqueles que é raro de encontrar, sabe? E por isso mesmo hostilizado na comunidade onde vivia, apesar de ser tão parte dela quanto todos os demais. Então eu pude ver de perto o que era uma pessoa assim, né? E foi uma sensação bastante interessante, ao mesmo tempo perturbadora, porque a pessoa realmente não tem noção do que está acontecendo no mundo, mas fisicamente falando, é uma pessoa normal. Você olha assim, uma pessoa, né? Se ele não está tendo naquele momento alguma crise, as crises são repentinas, né? É normal, uma pessoa normal, como qualquer outra, né? Mas ele não falava, mas ele tinha essas reações, ele reagia ao ambiente à sua volta. Então eu me lembro de um momento cômico de estar fazendo o Kabbalat Shabbat, rezando, e ele estava do meu lado, né? E eu não sabia ainda da sua condição. E eu ficava concentrado e tal, mas ele estava me olhando fixo, por alguma razão. E aí ele começa a rir. E é muito engraçado, porque ele ria de uma maneira que eu também fiquei com vontade de rir, né? E eu não entendi direito, né? Eu falei, o que será que isso significa, né? E aí, fazendo toda a reza, ele ria que se acabava. E eu olhava aquilo, eu falava, o que será que isso quer dizer? Né? Mas me abstive de qualquer tipo de análise, né? E aí só depois, na verdade, naquela mesma experiência, eu não sanei a minha dúvida, eu fiquei com ela, e depois de muito frequentar o local, que eu fui entender o que realmente se tratava. E fiquei feliz por não ter feito nenhuma análise prévia, nenhum julgamento prévio. Eu simplesmente aguardei, né, para entender o que aquilo significaria. E depois descobri o que significava. E percebi, portanto, quão sério são questões sociais dessa natureza, né? Quanto de ajuda, por isso que ele tinha feito um Beit Knesset na residência dele, porque tentando buscar ajuda dos centros oficiais de culto, ele não recebeu o apoio. Então ele fez um próprio Beit Knesset, usando a própria casa, e aí muitas pessoas voluntariamente também, corroborando com a sua dificuldade, iam lá, frequentar lá, e aí fazer tzedakah lá, e portanto ajudar ele com os cuidados com o filho dele. Muito legal da parte de muitos voluntários ali que faziam isso. Então são situações que você percebe que você tem que ter um olhar social para as coisas. Não é só nós não podemos criar uma sociedade do estilo cada um por si. Isso não funciona entre seres humanos. Seres humanos têm problemas e nós precisamos uns dos outros, né? Então veja, por isso que o Ramban me significa, né, no caso, tem um impacto muito grande para mim, quando eu leio o Ramban dizer, não há bem em delírio algum. E aí eu por essa experiência, tem um impacto em mim o que ele está falando. Não tem mesmo. Então eu consigo quase que compartilhar né, a reação dele ao que o Hipócrates falou. Como assim tem um lado... Que lado bom, coisa nenhuma. Né? Então dá para entender. E Hipócrates ensinava que, em geral, as pessoas mais velhas têm menos doenças que as mais novas. Mas os corpos das pessoas mais velhas são mais fracos que os dos jovens. E, por isso, quando eles têm doenças crônicas, eles perecem. Essa era a explicação do Hipócrates. O Rambam modifica esse ensino em sua obra, que era uma coisa... Lembre que tudo que o Hipócrates fala era aceito universalmente, por assim dizer, né? Lembre-se disso. Então o Ramban modifica o conceito, dizendo que a questão é o seguinte: as pessoas mais velhas teriam menos doenças porque sabem se alimentar melhor que os mais jovens. Então, ou seja, foi isso que o Hipócrates quis dizer, digamos assim, complementa o Ramban. Não é que as pessoas mais velhas
tem definitivamente. Não. Na verdade, hoje, né, período pós-moderno, nós sabemos que o oposto é que é o verdadeiro. Né? Na verdade, quando a gente passa dos 30 para os 40 anos e dali em diante, o corpo já começa a definhar, porque o projeto genético que nós temos, a herança genética que nós temos, é para que durássemos até 40 anos. Nosso planeta, durante milhares de anos antes do período histórico, né, dos 6.000 aninhos bobos que a gente acha que é o início de qualquer coisa, e não é início de porcaria nenhuma, né, nos 295 mil anos antes da história escrita, seres humanos viviam no máximo até 40 anos. E isso, os registros fósseis provam isso. Né, os seres humanos vivendo só de acordo com a natureza. Né, os mais velhos ali têm ossadas de características de homens ou mulheres de 40 anos. A maioria morria na infância. As mulheres morriam, na maioria, depois do primeiro parto, ou no parto mesmo. Né? Então, era uma vida muito mais complicada do que as pessoas imaginam. Poucos seres humanos chegavam na fase adulta. Todos nós somos descendentes de sobreviventes. A maior parte dos seres humanos nascidos, durante os 295 mil anos da existência da nossa espécie, morreram. Não é? Então, se nós temos essa população mundial gigantesca, não é porque ninguém fez uma mágica para nos favorecer, e sim porque alguém no planeta descobriu o antibiótico e melhorou os sistemas de saúde, e é por isso, e não por outra coisa. Né? E começamos a produzir alimento em massa e tal, e isso aí acabou favorecendo. Mas não era a nossa história durante muito tempo. Na verdade, durante a maior parte da história da humanidade, que não se resume ao período escrito de 6.000 anos, mas tem mais 295 para trás de história não escrita, que está agora sendo escrita pela arqueologia. Portanto, é o oposto. Né? O Hipócrates estava completamente equivocado, mas o Rambam procura mostrar um outro ponto de vista usando aquilo que ele falou. Percebam como ele faz. Né? De acordo com Hipócrates, a uma mulher grávida que esteja muito magra abortará antes de ser capaz de engordar. Eu mesmo testemunhei que isso é falso. Eu já vi mulher grávida que ficou parecendo que... Eu até brincava dizendo, você não tem um filho, você tem um predador, você está com o predador aí. Como no filme da Sigourney Weaver, né? O predador, porque ficou magérrima depois de grávida e estava tudo normal. É que alguns corpos reagem desse modo mesmo. Então o Hipócrates estava completamente equivocado. Provavelmente também ele estava falando, quando ele fala mulher grávida, você deve entender, né? Mulher no século V antes da Era Comum era uma menina que acabou de menstruar. Isso é que é mulher para ele. Então uma menina grávida, magricela, pode não ter mesmo saúde e nem capacidade para isso. Então entendamos, né, o período. O Rambam altera essa visão, declarando que o corpo da mulher que for muito magra carece da habilidade de nutrir o feto e ela pode salvar a criança restaurando seu corpo a um estado de nutrição normal. Ou seja, o Rambam está, portanto, modificando o conceito, dizendo que você tem que se preparar, é uma questão de alimentação e não uma questão de constituição. É esse que é o ponto do Rambam. Aplicando o ceticismo à religião, é um trecho do livro em que o Drazen diz assim: o Rambam aplica a mesma postura cética que você está vendo aqui sobre a medicina nos ensinos da tradição médica e a religião. Analisando as interpretações populares sobre quais seriam os ensinos bíblicos, ele descobre que muitas vezes as opiniões das pessoas eram baseadas em noções supersticiosas e, portanto, frutos da ignorância. Não há superstição inteligente. Toda superstição é fruto da ignorância e da estupidez humana. O ser humano deve abandonar as suas superstições, como a nossa Torá recomenda, como várias outras pessoas inteligentes no planeta recomendam. Você deve abandonar isso. Então ele aconselha, se uma pessoa declara a você que descobriu que os fatos são como ele observou e confirmou na experiência, mesmo se você considera esta pessoa a mais confiável e lhe atribua autoridade, tenha cautela em aceitar o que lhe é dito. Se ele tenta te persuadir a aceitar sua opinião, que é seu ponto de vista, ou qualquer doutrina que acredite, então você deve pensar criticamente e entender o que ele quer dizer ao declarar que observou.
E teus pensamentos não devem se confundir por estas ideias anedóticas. Em vez disso, investigue e considere esta opinião ou hipótese, de acordo com os requerimentos da lógica pura, sem prestar atenção ao status que ele usa para validar o que afirma. Isso deve ser assim, independente de se a afirmação realizada foi proposta por uma pessoa apenas ou por muitas pessoas que aderiram a tal opinião. Então veja, isso é um trecho do livro do Ramban, quando ele comenta os aforismas de Hipócrates. Então eu acho que fica muito claro que o ceticismo para o Ramban é a postura primordial do judaísmo. Como nós, no estudo do Talmud e outras obras, vimos frequentemente, o Talmud é um livro que mais pergunta do que responde. Ele mais duvida do que acredita. Ele mais questiona do que faz declarações ou afirmações. E isso, portanto, é a essência da nossa religião. A nossa religião é uma religião que duvida. A nossa religião não é uma religião que acredita. Se a pessoa quer uma religião que acredita, tem opções no mundo. Tem cristianismo, tem hinduísmo, tem várias religiões que acreditam. A nossa religião é uma religião para quem duvida. A dúvida que é o nosso valor maior. É a investigação. E, é claro, as pessoas confundem-se sobre nossa religião porque eles receberam livros da nossa religião nas mãos de outra religião. Daí contar uma outra história para a pessoa. Aí tudo bem? É natural que a pessoa se confunda mesmo. Mas se a pessoa se propôs a ter contato com a nossa tradição, ela deve saber disso. Ela deve saber que a nossa religião tem como característica principal o ceticismo, não a crença. E veja, o Ramban está falando, não importa nem o status da pessoa e nem quantas pessoas acreditam. Ah, mas todo mundo acredita. Não tem todo mundo. Esse papo furado de todo mundo, o que é todo mundo? Você contou? O mundo é de maioria idólatra, então idolatria é certo? Isso aí não é critério para nada. A grande questão é que a realidade é que deve ser o barômetro da verdade. Então, fora a medicina, a avaliação do Ramban dos ensinamentos de um sábio mestre como Hipócrates é significativo para nós porque serve de exemplo de sua abordagem em relação à vida, à religião em geral e ao judaísmo em particular. Hipócrates era considerado grande autoridade na medicina. E mesmo assim, o Ramban não tinha reservas em investigar suas alegações e discordar delas quando a realidade para ele, na sua investigação, apontava numa outra direção. Ele fazia isso com tradições judaicas também. Então é por isso que o Ramban não adere à crença em demônios, não adere à crença em fantasmas, não adere à crença em forças mágicas, porque a realidade diz que isso não existe. Não se trata de opinião. Que existem opiniões que acham que isso existe? E como tem? Eu digo mais, desde o mundo antigo. Eu digo mais, antes mesmo da história ser escrita, o ser humano acredita em coisas que não existem. Por quê? Porque o nosso cérebro é isso mesmo. Ele é um contador de histórias, uma máquina que simula a realidade. Então, se tem uma coisa que o cérebro humano é bom, é inventar o que não existe. É o que nos separa dos animais. Nós somos, como diz Yuval Noah Harari, nós somos o único animal que consegue falar do que não existe. O único. Mesmo que um outro animal recebesse magicamente ou tecnologicamente a capacidade de falar, ele só fala do que existe. Um animal poderia dizer para o outro, isso existem comprovações biológicas disso. Eu me lembro, quando me penso nisso,
um trabalho de biólogos que foi publicado pela BBC, acompanhando durante um ano a vida de uma família de suricatos. Se você assistiu o Rei Leão, tinha o Timão e o Pumba, então é o Timão, né? Os suricatos são animais maravilhosos, inacreditavelmente interessantes, e imunes a veneno de escorpião. Inacreditável, coisa muito legal de ver. E bichos queridíssimos, lindíssimos e tal. E eles vivem em família, então eles estavam estudando as relações sociais desses animais. Fantásticas relações sociais entre eles, como eles se cumprimentam, eles se ajudam mutuamente, eles têm um senso de sociedade, eles sabem quem é do grupo, brigam entre grupos também, claro. E é muito legal de ver uma específica cena na qual eles estão emitindo sons, e aí os biólogos começaram a gravar e medir os tons, né, os decibéis desses sons, e eles descobriram que eles estão, na verdade, falando mesmo. Eles estão dizendo águia, né, tem uma águia, ou estão dizendo tem uma cobra, ou estão dizendo eles têm sons específicos para coisas específicas. E isso existe em outros animais também, né? Corvos também têm tons específicos, é uma coisa que vem do alto, uma coisa que vem do chão. Então, nesse sentido limitado, não há dúvida de que animais falam entre eles. Eles têm uma linguagem comunicativa, não preciso nem falar de chimpanzés, que têm sons mesmo específicos e gestos físicos que querem dizer coisas, e primatologistas estão estudando isso há anos, tentando decodificar a linguagem deles, e funciona mesmo. Né? É o idioma que eles desenvolveram para si. E explica muito a origem do nosso próprio idioma, né? Do ser humano. E o que fica claro nesses pontos todos é que todos os animais só falam de coisas que existem de fato. É disso que eles falam. E o ser humano fala do que não existe. É por isso que é do ser humano a ideia de fantasma. A pessoa morreu, não, mas o fantasma está na floresta. Porque um animal pode dizer para o outro, tem um leão lá no lago, não vai lá. Mas nenhum animal na natureza, exceto a nossa espécie, diz para o outro, olha, o espírito da floresta apareceu para mim no formato de um leão flamejante. Só a nossa espécie faz isso. Nenhum outro ser no planeta falaria uma insanidade dessas. Porque a nossa espécie cria midrash. Midrash é um dos meios pelos quais nós construímos a nossa sociedade. E nós podemos fazer isso para apontar para conceitos que são sublimes, que transcendem a nossa experiência direta, ou nós podemos fazer isso para iludir, enganar e dominar seres humanos, que é, na verdade, o uso maior da criação de narrativas e mitos é a dominação. A criação das religiões é o exemplo clássico de eu criar um mito para dominar um grupo. Convencendo todas as pessoas daquela específica narrativa, eu faço com que todas elas me obedeçam, sigam uma determinada ritualística, façam o que eu quero. Né? E aí, uma vez que eu tenho o poder da maioria ali comigo, quando tiver uns 2 ou 3 pensadores me questionando, a gente mata essas pessoas e tudo bem, mantém o poder. E assim, religiões nascem dessa característica do ser humano, de contar histórias, e que foi maculada pelo ego humano, pelo Yetzer Hará, que inclina o ser humano à dominação do outro, a exercer o poder sobre o outro. Mas é uma característica da nossa espécie o contar histórias. Então, em si mesmo, contar histórias não é algo negativo. Pode ser usado para negativo. É a nossa primeira, podemos assim chamar, arma. A palavra. Né? Ela pode ser um instrumento de cura, literalmente, não com magia nem nada disso. Se você nunca ouviu falar de cura pela palavra, você deveria ouvir falar do AA, por exemplo. O AA é um local onde pessoas que têm uma doença, alcoolismo é uma doença, não é algo da cabeça de ninguém, nenhum desvio de comportamento, é uma doença, e essa doença pode ser tratada pela palavra, sem nenhuma substância, pela palavra apenas. Então isso mostra o poder que a palavra exerce sobre o cérebro humano. A palavra tem um enorme poder. Então, não é de admirar que a nossa tradição seja rica em livros e histórias. A palavra, ela é um enorme poder.
Mas a palavra também pode ser usada para oprimir e destruir, e é, na verdade, na maior parte das vezes usada para isso, para ludibriar, enganar, dominar. Não é? Então, a nossa espécie tem isso por característica e, portanto, deve ficar boa no uso da palavra, né? Tanto conhecendo seus efeitos, quanto sabendo se proteger do que há de negativo no uso da palavra. Então, para isso nós temos que ter senso crítico. Por quê? Porque a palavra, ela exerce um efeito no cérebro independente da sua vontade. Não se trata de você querer ou não querer. Pesquisas científicas demonstram que a crença, ou seja, quando o cérebro internaliza uma determinada ideia, não é exatamente uma escolha. Eu não preciso, então, dizer que a descrença também não é. Nem a crença e nem a descrença é uma escolha exatamente da pessoa. Não dá para você escolher acreditar no que você não acredita, e também não dá para você escolher não acreditar necessariamente no que você acredita. O cérebro faz isso a despeito de você, porque ele possui processos de internalizar específicas narrativas. O que o cérebro automaticamente aceitará como uma crença verdadeira? Aquilo com o que você tiver identificado. Isto é, a ideia da qual você extrair o seu senso de identidade. Por isso é importantíssimo, como um primeiro passo para lucidez, ser capaz de se dissociar das identificações, para que você consiga enxergar o efeito dessas identificações e, portanto, das crenças a elas ligadas, para que você consiga exercer o controle sobre si mesmo, sobre as suas próprias ideias, sobre o seu pensamento, e consiga perceber que o pensamento que lhe ocorre é um fenômeno à parte de você mesmo. Você, de fato, é o observador deste fenômeno, mas apenas quando você se desidentifica com as narrativas com as quais está identificado, isto é, extraindo o seu senso de identidade, é que você consegue ver isso com clareza. Do outro modo, não verá. Isto é, enquanto você tem opinião, enquanto você tem verdades, então você não consegue enxergar a si mesmo. Porque essa reação de ter verdade, de ter opinião, de ter certeza, é justamente o que mantém a pessoa presa, é justamente o sinal externo da identificação. Porque o Yetzer Hará, o ego humano, é assim, ele reage de maneira defensiva, como um animal acuado. Então, para que você se liberte disso, você precisa seguir o conselho do Ramban. Você precisa ser capaz de questionar-se. E para isso você tem que questionar suas tradições. Isto é, aquilo que você vem considerando há anos como verdade. E você deve ser capaz de exaurir o tema questionando isto e retirando das ideias que você mesmo nutre o status de verdade. Você pode até manter as ideias, mas remove delas o status de verdade. E tirando de uma determinada ideia o seu status de verdade, você também tira dela a identificação. Isto é, você para de extrair desta ideia o seu senso de identidade. Você não é mais referenciado por aquela ideia, porque você a questiona. Você só pode extrair sua identidade daquilo que você se recusa a questionar. E quando você adota o ceticismo como sua postura perante o conhecimento, você não está rejeitando nada, porque o ceticismo não é uma rejeição. O ceticismo é uma postura de verdadeiro e genuíno interesse pelo saber. Só uma pessoa cética é capaz de aprender. Uma pessoa crédula é incapaz de aprender. Porque como ela não questiona o saber recebido, ela não o investiga. Ela não tem interesse na investigação. Ela não age como quem tem realmente interesse no aprendizado. Então ela não aprende.
Não é o receber ou o ouvir uma informação que faz o aprendizado ocorrer. É o ceticismo. É o interesse em querer saber mais. É aquela insatisfação com o drops de conhecimento que eu tive. Eu quero mais. Eu quero mais perguntas respondidas. Quero mais investigações. Essa postura de curiosidade, que na infância faz a criança quebrar o brinquedo e separar as partes para ver como ele é por dentro, isso tem que ser feito no campo das ideias. Nós devemos separar nossas crenças, destruí-las, para ver do que elas são feitas. Quando nós recuperamos essa postura da nossa infância e usamos isso no campo da intelectualidade, nós desconstruímos as nossas ideias e conseguimos então olhar os seus elementos constitutivos. E a partir disso podemos remontá-los e perceber por que foram montados errado a partir da realidade. Nós usamos a realidade como barômetro de construção das opiniões. E a opinião construída com base na realidade, ela também não tem o status de verdade. Porque ela é só uma ideia, só uma opinião. Mas ela pelo menos aponta para o real. Já a que não foi construída com esse critério, não aponta. Ela aponta para o delírio, ela aponta para a loucura. Então essa postura que o Rambam nos ensina é da maior importância. Não é um tema marginal, é um tema primordial. Então o Drazen diz que o Rambam ensinava que devemos aprender a verdade. E isso não deve depender do que as pessoas dizem. Não importa a autoridade imaginada por aquela pessoa. Eu não acredito em nada porque o grande fulano de tal mandou. Eu não estou nem aí para o grande fulano de tal. Nem sei de quem se trata. Eu não leio um livro de um Rav, um rabino, um autor, como um crente. Eu leio interessado no conhecimento dele. Eu não leio o Rambam crendo no Rambam. Eu leio o Rambam criticando, analisando criticamente. Por que ele disse isso? O que ele quer dizer com isso? Por que ele usou tal expressão? Por que ele se expressou dessa maneira? Porque justamente eu tenho interesse genuíno na sabedoria. Se você tem realmente interesse na sabedoria da Torá, o seu dever é lê-la de maneira extremamente crítica. Porque se você lê ela como um crente, você está desrespeitando a Torá, na verdade. Porque você não está investigando nada desse modo. Então não é um saber para você. Então quanto mais você descobre questionando, mais você aprende. E só se você tiver uma postura cética, portanto uma postura investigadora, eu espero que você tenha entendido o que cético então quer dizer. Cético não quer dizer o que não quer saber, o que se recusa a ouvir. Não é nada disso. Cético é o investigador. É o que quer saber mais. É o que fica insatisfeito com o saber raso, pobre, senso comum. Ceticismo, portanto, é parte da nossa tradição racionalista. É muito importante mantê-lo em todas as áreas do conhecimento. Muito mais e além numa área que nós valorizamos tanto, que é o aprendizado da Torá. Então, mesmo tradições milenares, mesmo que seja uma grande comunidade, mesmo que digam para nós, mas a maioria das pessoas acredita em fantasma. Então a maioria das pessoas são doidas. Porque o mundo real é o que determina o que é verdade. E no mundo real não tem nada disso. Então não me importa quantas pessoas dizem. Elas estão por necessidade de tratamento. Elas precisam rever a educação dessas pessoas. Porque o mundo real não vai mudar por causa das suas opiniões. O mundo real permanece. Passa uma geração e vem outra. E a terra permanece, disse o Shlomo. Ou seja, a realidade não muda por causa de seres humanos malucos que vieram e disseram doidices. Durante séculos, aqui do lado, no Peru, houve um grupo de uma população gigantesca, imensa, que construiu belíssimas cidades. Foi exterminado pelos espanhóis, infelizmente. Mas essa população, nos seus períodos
primitivos sacrificavam uma pessoa por dia, ou mais, segundo alguns pesquisadores. Todo dia matava alguém, porque na tradição deles tinha que fazer aquilo para ajudar o Deus Sol a vencer o Deus da escuridão. Senão não amanhecia no outro dia, se não matasse alguém. Eles passaram séculos e séculos fazendo isso. Motivo? Ninguém nunca questionou. Esse é o tipo de loucura que é como uma praga no judaísmo hoje em dia. Conceitos tradicionais são passados e não são questionados. Eles querem que tenhamos uma cabeça de Inca, que não questione a loucura. Então os danos que essas tradições equivocadas causam não são pensados, não são criticados. Se eles estivessem no meio deles, eles possivelmente tiveram pessoas que pararam, mas como que a gente sabe que é isso mesmo? Mas infelizmente esse cara, só por ter feito essa pergunta, deve ter sido sacrificado no mesmo dia também, como em geral acontece. Então, não importa quão sagrada tal tradição seja considerada. Devemos então avaliar a tradição e determinar a sua veracidade, lógica e se a realidade confirma com a verdade. Então, a lição que nós trazemos da análise que o Rambam fez dos aforismos de Hipócrates é que o ceticismo é a principal característica do judaísmo. E o ceticismo é a postura investigadora, a postura curiosa e verdadeiramente interessada no conhecimento. Eu digo isso porque, eu reitero, se a pessoa é só leitor de revistinha, que fala amém para tudo que vê escrito, isso não é estudar. Mesmo que você comprar o livro e ler o livro, comprar o livro e ler o livro não é estudar o livro. Então, há um grave problema educacional. As pessoas parecem que não aprenderam nos seus períodos de ensino médio como é que estuda. Não que eu esteja surpreso com isso, mas é que eu imaginei que fora eu, outras pessoas também tivessem aprendido isso. E eu encontro pouquíssimas pessoas que de fato aprenderam. Então eu fico surpreso. O que aconteceu de lá para cá? Não sei te dizer, mas há uma crise. As pessoas não sabem ler, pessoas que supostamente estudaram em grandes escolas, pessoas que têm até formação, mas dado que as nossas universidades formam pessoas respondendo A, B, C ou D, você pode fazer até sem querer, ou seja, não é uma investigação do verdadeiro conhecimento de ninguém, é só uma questão de se você consegue acertar na sorte o negócio. Então realmente você forma um monte de gente aí com diplomas e não sei do que depois vão conseguir fazer outros cursos e vão ter cada vez mais graus e vão colocar tudo na parede, e quando a pessoa abre a boca só sai insanidade. Porque a pessoa tem a formação, mas ela não tem o senso crítico desenvolvido. Ela tem a formação, mas não tem o intelecto desenvolvido. Ela tem a formação, mas é um analfabeto funcional. E é um subdesenvolvido intelectualmente. Então a grande questão é, para que entendamos essa nossa senda e nossa busca do conhecimento, para que realmente entendamos o nosso caminho no racionalismo, o ceticismo deve ser a nossa postura. A postura investigadora. A postura daquele que realmente quer o conhecimento. Bom, com isso nós concluímos esse nosso capítulo do Sefer Reason Above All. Eu agradeço aos nossos amigos que nos prestigiaram, que vieram mais uma vez participar dessa nossa jornada. Muito obrigado a vocês. Nós daremos continuidade na próxima semana ao próximo capítulo. E no mais, dúvidas, questionamentos, os nossos grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, estão abertos e aptos para isso. Muito agradecido a presença de cada um. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Besharat Hashem Yitbarach.